O sol de outono entrava pelas amplas janelas da fazenda Talismã, em Goiânia, enquanto Leonardo ajustava o violão sobre as pernas. Aos 61 anos, o cantor sertanejo mantinha o mesmo carisma que o consagrara há décadas, embora as linhas em seu rosto contassem histórias de uma vida intensa dedicada à música brasileira. "Essa luz está boa assim, Marcelo?" perguntou, dirigindo-se ao filho mais velho, que ajustava equipamentos do outro lado da sala. "Perfeita, pai. O pessoal da produção já está alinhando tudo com o programa. Em 15 minutos estamos no ar", respondeu Marcelo, verificando as configurações da transmissão no tablet. Leonardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. As lives haviam se tornado parte de sua rotina desde a pandemia, mas ainda sentia aquele frio na barriga característico de quem respeita seu público. Não importa quantos anos de carreira tivesse. "Quem vai apresentar mesmo?" perguntou, tomando um gole de café. "O Ricardo Marques, aquele novo apresentador da TV Goiás. Ele está fazendo um programa especial sobre os grandes nomes da música sertaneja." Leonardo assentiu. Não conhecia pessoalmente o tal Ricardo, mas ouvira falar bem dele. Um jovem comunicador que vinha ganhando espaço com um estilo mais direto e, às vezes, polêmico. "E qual é o formato? Só conversa ou vou cantar também?" "Os dois. Primeiro uma entrevista de uns 20 minutos, depois você canta 3 músicas. Eles pediram Pense em Mim, Talismã, e você escolhe a terceira." Leonardo sorriu. "Vou de Boiadeiro Errante. Estou com ela na cabeça hoje." Zé Ricardo, seu parceiro musical há mais de 3 décadas, entrou na sala carregando sua viola. "E aí, compadre, pronto para mais uma?" perguntou com aquele sorriso largo que sempre tranquilizava Leonardo. "Nascemos prontos, meu velho", respondeu Leonardo, batendo no ombro do amigo. "Vamos relembrar Boiadeiro Errante antes de entrar no ar?" Os dois músicos começaram a dedilhar suavemente, suas vozes se harmonizando com a naturalidade de quem já compartilhou palcos, estúdios e estradas por uma vida inteira. A canção, que falava sobre a liberdade e as saudades de um homem do campo, parecia embalar o entardecer goiano que se desenhava pela janela. Enquanto isso, a equipe técnica finalizava os ajustes. Microfones, câmeras, luzes, tudo precisava estar perfeito para a transmissão que seria exibida simultaneamente pela TV Goiás e pelas redes sociais do cantor. Paula, assessora de Leonardo há 8 anos, entrou apressada. "Léo, temos um pequeno problema", disse ela, ajustando os óculos no rosto. "O Ricardo acabou de me ligar. Ele quer mudar um pouco o roteiro, incluir algumas perguntas sobre polêmicas recentes." Leonardo franziu o senho. "Que tipo de polêmicas?" "Aquela história do show cancelado em Uberlândia, o desentendimento com a gravadora sobre o novo DVD e..." Ela hesitou. "Aquele comentário que você fez sobre os novos sertanejos na entrevista do mês passado." O cantor respirou fundo. Não gostava quando tentavam criar rivalidades onde não existiam. Seu comentário sobre as novas gerações havia sido distorcido por alguns veículos, como se estivesse criticando os jovens artistas, quando na verdade apenas falara sobre as diferenças entre épocas. "Tudo bem", disse finalmente. "Vamos seguir o combinado. Se ele trouxer esses assuntos, respondo com sinceridade. Sempre funcionou assim." Zé Ricardo sorriu, conhecendo bem o temperamento do amigo. Leonardo sempre foi conhecido por sua franqueza, às vezes até demais, o que já o colocara em algumas situações delicadas ao longo da carreira. Mas era justamente essa autenticidade que o público amava. 5 minutos, anunciou um dos técnicos. Leonardo deixou o violão de lado por um momento, bebeu um último gole de café e ajeitou a camisa xadrez que escolhera para a ocasião. No canto da sala, sua esposa Poliana observava tudo com um sorriso tranquilo, acostumada com aquela rotina. "Vai dar tudo certo", ela disse, aproximando-se para ajeitar uma mecha rebelde no cabelo do marido. "Só seja você mesmo." Leonardo sorriu, sentindo aquela paz que só ela conseguia lhe transmitir, depois de tantos anos juntos.
Poliana sabia exatamente o que dizer nos momentos certos. 1 minuto para o ar, gritou o diretor de transmissão. O cantor voltou para sua posição, ajustou o violão sobre as pernas novamente e respirou fundo. As câmeras foram posicionadas, as luzes ajustadas pela última vez. Na tela do computador, ele podia ver a vinheta de abertura do programa começando a rodar. 3, 2, 1... No ar! A transmissão começou com um clipe de retrospectiva da carreira de Leonardo, mostrando imagens desde os primeiros dias da dupla com seu irmão Leandro até apresentações mais recentes em grandes arenas. A trilha sonora, naturalmente, era Pense em Mim, talvez o maior sucesso da carreira do artista. Quando o clipe terminou, a câmera focalizou Ricardo Marques, um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos bem cortados e um sorriso que mesclava a admiração profissional e a ansiedade de quem entrevista um ídolo. Boa noite, Brasil! É com imenso prazer que recebemos hoje um dos maiores nomes da música sertaneja de todos os tempos. Um homem que ultrapassou as barreiras do gênero e se tornou parte da cultura brasileira, anunciou Ricardo, com aquele tom característico dos apresentadores de TV. Direto de sua fazenda Talismã, em Goiânia, recebemos Leonardo. A câmera mudou para Leonardo, que sorriu e acenou. Aquele sorriso largo e os olhos ligeiramente apertados, que se tornaram sua marca registrada. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo de casa. É um prazer estar aqui, disse Leonardo, com sua voz grave e calorosa. Leonardo, primeiro quero agradecer por abrir as portas da sua casa para nós. É uma honra poder conversar com você neste ambiente tão especial, começou Ricardo. A honra é minha. Essa fazenda aqui é meu cantinho sagrado, onde recarrego as energias entre um show e outro. A entrevista fluiu naturalmente nos primeiros minutos. Ricardo perguntou sobre os primeiros anos de carreira, sobre a vida no campo antes da fama, sobre as memórias com Leandro. Leonardo respondeu com a naturalidade de quem já contou essas histórias muitas vezes, mas ainda mantém o brilho nos olhos ao relembrar os momentos que moldaram sua vida. Leonardo, você completou recentemente 61 anos e continua em plena atividade. Qual é o segredo para manter essa energia toda? Perguntou Ricardo. O cantor sorriu, ajeitando-se na cadeira. Não tem muito segredo, não. É amor pelo que faço. Quando subo no palco e vejo a galera cantando junto, aquilo me dá uma injeção de ânimo que nenhum remédio dá. E claro, tenho o apoio da família, dos amigos, dos parceiros musicais como o Zé Ricardo aqui. Ele apontou para o colega fora do quadro, que me aguentam há tantos anos. Ricardo assentiu, consultando rapidamente suas anotações antes de prosseguir. Foi nesse momento que a entrevista começou a mudar de tom. Falando em parcerias, Leonardo, recentemente você fez um comentário que repercutiu bastante nas redes sociais sobre os novos artistas do sertanejo universitário. Você disse, e eu cito, hoje em dia qualquer um grava um vídeo no celular e já se acha cantor. Muitos interpretaram isso como uma crítica às novas gerações. É isso mesmo? Leonardo não conseguiu esconder a surpresa. A frase citada estava fora de contexto, e ele sabia disso. Na entrevista original, ele estava falando sobre como a tecnologia havia democratizado o acesso à música, o que tinha lados positivos e negativos. Olha, Ricardo, acho que houve um mal-entendido aí, começou Leonardo, mantendo a calma. O que eu quis dizer é que a tecnologia mudou muito a forma como a música chega ao público. No meu tempo, a gente tinha que rodar o Brasil inteiro de carro, fazendo shows em cada cidadezinha, para conseguir ser reconhecido. Hoje, com a internet, as coisas são diferentes. Tem muita gente boa aparecendo, mas também tem quem confunda visualizações com talento real. Ricardo, percebendo que tinha uma oportunidade para um momento de tensão que poderia render audiência, insistiu no tema. Mas você não acha que está soando um pouco como aquele velho ditado, no meu tempo é que era bom?
Muitos desses jovens artistas te consideram uma referência e podem se sentir magoados com esse tipo de comentário. A expressão de Leonardo endureceu ligeiramente. Do lado de fora do quadro, Paula, sua assessora, fez um gesto de preocupação. Conhecia bem aquele olhar do chefe. Ricardo, eu respeito muito os jovens talentos. Tenho filho músico, tenho amigos que estão começando agora. O que eu critico não é a juventude, é a falta de preparo. Antigamente, a gente subia no palco depois de anos tocando em bares, em festas pequenas, aprendendo na marra. Hoje, tem gente que nunca cantou ao vivo e já está estourando na internet. Isso não é culpa deles, é do sistema. Mas quem vai permanecer são os que têm talento de verdade, independente da geração. A resposta pareceu satisfazer Ricardo momentaneamente, que mudou para outro tópico delicado. E sobre o show cancelado em Uberlândia? Houve rumores de que você teria se recusado a se apresentar por conta de um desentendimento com o organizador sobre o cachê. O que realmente aconteceu? Leonardo respirou fundo. A paciência começava a se esgotar, mas anos de experiência com a imprensa o ajudavam a manter a compostura. Isso é completamente falso. O show foi cancelado por questões climáticas. Houve uma tempestade forte na região e a estrutura do palco foi comprometida. Foi uma decisão técnica, pensando na segurança de todos. Tenho um carinho enorme pelo povo de Uberlândia e já estamos remarcando a data. A tensão no ar era palpável. O que havia começado como uma entrevista celebrativa estava se transformando em um interrogatório sobre polêmicas. Fora do quadro da câmera, Marcelo, filho de Leonardo, fazia sinais para o apresentador, lembrando-o do combinado originalmente. Ricardo pareceu ignorar os sinais e continuou. Mas fontes próximas ao evento afirmam que... Foi nesse momento que Leonardo o interrompeu, levantando a mão em um gesto educado, mas firme. Ricardo, com todo respeito, acho que estamos nos desviando do propósito desta conversa. Vim aqui para celebrar a música, para falar de arte, não para alimentar fofocas. Se você tem fontes tão bem informadas, talvez devesse checar também que doei meu cachê para a reconstrução das áreas afetadas pela chuva em Uberlândia. Mas isso não saiu na imprensa, né? Porque boa notícia não vende tanto quanto polêmica. Um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente. Ricardo parecia desconfortável, percebendo que havia ultrapassado um limite. O clima na sala ficou tenso após a resposta de Leonardo. Os técnicos se entreolharam. A assessora Paula segurava a respiração. E até mesmo Zé Ricardo, normalmente relaxado, endireitou-se na cadeira. Todos conheciam bem o temperamento do cantor. Ele era conhecido por sua sinceridade, às vezes até crua demais para os padrões da mídia atual. Ricardo Marques, tentando recuperar o controle da entrevista, forçou um sorriso e consultou suas anotações, visivelmente desconfortável. Leonardo, não era minha intenção criar polêmica. Apenas estou trazendo questões que o público tem interesse em saber, justificou-se o apresentador. Leonardo olhou diretamente para a câmera, depois para Ricardo, e então fez algo inesperado. Sorriu. Não era um sorriso ensaiado ou forçado, mas aquele sorriso genuíno que seus fãs conheciam bem, o que sempre precedia seus momentos mais autênticos. Sabe, Ricardo, começou ele, ajustando o violão no colo. Em quase 40 anos de carreira, aprendi algumas lições importantes. Uma delas é que a gente pode escolher que tipo de conversa quer ter, que tipo de energia quer espalhar. Ele dedilhou suavemente algumas notas no violão antes de continuar. O Brasil está cheio de notícia ruim, de briga, de polarização. O povo liga a TV e só vê tragédia, escândalo, um atacando o outro. Aí o sujeito trabalhou o dia inteiro, está cansado, quer um momento de alegria e até no programa musical encontra mais do mesmo. Leonardo fez uma pausa, tomou um gole das águas e prosseguiu com a voz mais suave,
quase confidencial, como se estivesse conversando na varanda com amigos próximos e não em uma transmissão nacional. Eu poderia ficar chateado com as perguntas ou entrar no jogo da polêmica. Isso ia dar manchete amanhã, ia gerar clique, compartilhamento. Mas que bem isso traria? O que isso acrescentaria na vida de quem está nos assistindo agora? A sala estava em completo silêncio. Ricardo Marques parecia não saber como reagir. O script mental que havia preparado para a entrevista estava completamente desfeito. Então eu vou te propor algo diferente, continuou Leonardo. Vamos falar de música, de esperança, de coisas boas, porque é disso que o Brasil está precisando, de leveza, não de mais peso. Ele começou a tocar os primeiros acordes de Boiadeiro Errante, uma das canções mais emotivas de seu repertório. Essa música fala de um homem simples, que enfrenta a saudade, a distância, mas segue em frente com dignidade. É assim que eu vejo o povo brasileiro, resiliente, forte, capaz de sorrir mesmo nas dificuldades. É sobre isso que eu quero cantar hoje. E sem esperar autorização ou seguir o roteiro previsto, Leonardo começou a cantar. Sua voz grave preenchendo o ambiente com a melancolia bonita daquela canção que falava sobre as andanças de um boiadeiro pelos sertões do Brasil. A produção do programa, percebendo o momento especial que se formava, rapidamente ajustou as câmeras e o áudio para capturar aquela performance improvisada. Zé Ricardo, entendendo o recado do amigo, juntou-se a ele com sua viola, criando aquela harmonia característica que os fãs tanto amavam. Quando a música terminou, houve alguns segundos de silêncio respeitoso, quebrado apenas pelos aplausos da pequena equipe presente na fazenda. Ricardo Marques, visivelmente emocionado, parecia ter compreendido a lição. Leonardo, isso foi extraordinário, disse o apresentador, genuinamente tocado. Você tem toda a razão. Às vezes, na busca pela audiência, esquecemos o que realmente importa. O cantor sorriu, satisfeito por ter transformado um momento potencialmente negativo em algo positivo. Não é sobre estar certo ou errado, Ricardo. É sobre escolher que tipo de energia queremos colocar no mundo. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Perdi meu irmão e parceiro, enfrentei altos e baixos na carreira, cometi erros, aprendi lições duras. O que aprendi é que no final do dia, o que fica não são as polêmicas, são os momentos de conexão verdadeira. Ricardo assentiu e a entrevista tomou um rumo completamente diferente. Nos minutos seguintes, eles conversaram sobre as histórias por trás das canções, sobre os encontros musicais mais marcantes da carreira de Leonardo, sobre os sonhos que ele ainda tinha para realizar. Quando chegou ao fim do tempo previsto, Ricardo fez a última pergunta. Leonardo, qual mensagem você deixaria para os jovens que estão começando agora na música e se inspiram em você? O cantor pensou por um momento antes de responder. Eu diria, sejam autênticos. Não tentem ser o que não são para agradar algoritmo ou seguir moda. O público sente quando é de verdade e quando é fabricado. E mais importante, façam música com amor, porque só o que é feito com amor permanece. O resto, o tempo leva. A câmera afastou-se lentamente, mostrando Leonardo e Ricardo em um plano mais aberto, com a beleza do entardecer goiano ao fundo. Os créditos começaram a subir na tela, enquanto Leonardo dedilhava suavemente Pense em Mim, sua canção mais emblemática. O que ninguém poderia prever naquele momento era como aquela resposta espontânea e sincera repercutiria nas próximas horas. Não demorou muito para que o trecho da entrevista começasse a circular nas redes sociais. Logo após o término da transmissão ao vivo, as primeiras edições já apareciam no TikTok, Instagram e Twitter, com legendas como Leonardo dá aula de sabedoria em entrevista ou a resposta que o Brasil precisava ouvir.
O vídeo mostrava exatamente o momento em que o cantor, em vez de reagir com irritação às perguntas provocativas, transformou a situação com sabedoria e música. As visualizações cresciam exponencialmente. 100 mil, 500 mil, 2 milhões em apenas algumas horas. Na manhã seguinte à transmissão, Leonardo acordou como de costume, por volta das 6 horas. O hábito de homem do campo permanecia mesmo após décadas de fama. Ele preparou seu café, caminhou um pouco pela propriedade para ver o nascer do sol, alimentou alguns animais. Só quando retornou à casa principal é que percebeu a agitação. Poliana estava ao telefone, enquanto Marcelo e Paula pareciam envolvidos em uma animada discussão, ambos olhando para seus celulares. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Leonardo, servindo-se de mais café. "Pai, você virou assunto nacional", exclamou Marcelo, mostrando a tela do celular. "Todos os programas de TV estão repercutindo sua entrevista de ontem. O trecho onde você responde ao Ricardo já tem mais de 8 milhões de visualizações, somando todas as plataformas." Leonardo franziu o senho, surpreso. "Tudo isso? Mas eu só falei o que estava sentindo." "Uai." Paula aproximou-se, ajustando os óculos no rosto como sempre fazia quando estava entusiasmada. "Léo, você não entende a dimensão disso. Não é só a quantidade de visualizações, é o tipo de reação que está gerando. Pessoas de todos os espectros políticos, de todas as idades, estão compartilhando e concordando com você. Tem gente dizendo que sua fala foi um respiro de sanidade em tempos tão polarizados." Leonardo sentou-se à mesa da cozinha, tentando processar a informação. Nunca foi de dar muita importância para repercussões de mídia. Ao longo de sua carreira, já havia sido elogiado e criticado incontáveis vezes. "Até o Ricardo Marques fez um post te elogiando", comentou Marcelo, mostrando outro celular. Ele escreveu: "Ontem recebi uma lição de vida e profissionalismo que jamais esquecerei. Obrigado, Leonardo, por me mostrar que há um caminho melhor do que a provocação e a polêmica." Poliana, que acabara de desligar o telefone, aproximou-se do marido e colocou a mão em seu ombro. "Era a produção do Fantástico", disse ela. "Querem te entrevistar no domingo." E o encontro também ligou e o Domingão, praticamente todos os grandes programas. Leonardo balançou a cabeça, um tanto desconfortável com tanta atenção. "Não entendo esse alvoroço todo. Só falei o óbvio. A gente precisa de mais música e menos briga, mais diálogo e menos gritaria. É justamente por isso que está repercutindo tanto, pai", explicou Marcelo. "Num momento em que todo mundo parece estar gritando, você simplesmente começou a cantar." O telefone de Leonardo tocou. Era Zé Ricardo. "Compadre, você virou meme", exclamou o amigo, rindo do outro lado da linha. "Minha neta de 15 anos acabou de me mostrar uns vídeos no TikTok. Tem gente usando sua frase, 'Vamos falar de música, de esperança, de coisas boas', para responder a discussões, brigas, confusões. Virou tipo um mantra antitreta." Leonardo não conseguiu conter o riso. A ideia de ter virado referência para a juventude nas redes sociais tinha seu quê de irônico, considerando que ele mal sabia usar o Instagram que Marcelo havia criado para ele. Ao longo do dia, a repercussão só aumentou. Artistas de diversos gêneros musicais, do sertanejo ao rock, do samba ao rap, publicaram mensagens de apoio. Alguns chegaram a gravar covers de Boiadeiro Errante, a música que Leonardo havia cantado durante a entrevista, transformando-a em um símbolo daquele momento. No fim da tarde, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Martinha, sua neta de 10 anos. "Vovô, você está famoso na minha escola", disse a menina, com aquela empolgação característica da infância. "E minha professora até colocou um pedaço da sua entrevista hoje na aula de cidadania." Leonardo sentiu os olhos marejarem. De todas as reações, aquela talvez fosse a que mais o tocava. Saber que suas palavras estavam chegando às crianças, talvez plantando sementes de gentileza e compreensão. À noite, a família se reuniu para assistir aos jornais. Era estranho para Leonardo ver-se como notícia em tantos canais.
Alguns destacavam o aspecto da lição de vida. Outros enfatizavam como ele havia desarmado uma situação tensa com sabedoria. Houve até quem fizesse análises mais profundas, relacionando sua atitude com a necessidade de retomar o diálogo civilizado no país. Acho que tocamos em algo importante, comentou Poliana, enquanto assistiam a mais uma reportagem sobre o assunto. As pessoas estão cansadas de tanta negatividade, de tanta divisão. O que você fez ontem foi mostrar que existe outro caminho. Leonardo assentiu, pensativo. Nunca havia planejado ser um porta-voz da conciliação ou algo do tipo. Apenas reagira como seu coração mandara naquele momento. Sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Disse ele. Finalmente. Se o Ricardo não tivesse tentado criar aquela polêmica toda, isso nunca teria acontecido. Às vezes, é das situações mais tensas que nascem as melhores oportunidades. Paula, que checava as redes sociais no celular, levantou os olhos com uma expressão de espanto. Leonardo, você não vai acreditar. Sua música, Boiadeiro Errante, acabou de entrar no top 50 do Spotify Brasil. Uma música lançada há mais de 20 anos. Todos na sala se entreolharam surpresos. Era o poder das redes sociais em ação, capaz de ressuscitar canções antigas e apresentá-las a uma nova geração. E tem mais, continuou Paula, lendo as notificações que chegavam em seu celular. Várias rádios pelo Brasil estão tocando a música, e há um movimento nas redes pedindo para que você faça uma nova versão, talvez com participações de artistas jovens. Leonardo sorriu, lembrando-se de quando compôs aquela canção, inspirado nas histórias que seu pai contava sobre os tropeiros que cruzavam o interior de Goiás. Nunca imaginaria que, tantos anos depois, ela ganharia esse novo significado. "O que você acha da ideia, pai?" perguntou Marcelo. "Há de regravar Boiadeiro Errante com artistas da nova geração?" Leonardo refletiu por um momento. Se for para construir pontes, para unir gerações, por que não? Música é isso, conexão, encontro, celebração da vida. Naquela noite, antes de dormir, Leonardo sentou-se na varanda de sua fazenda como costumava fazer há décadas. Com o violão no colo, dedilhou suavemente Boiadeiro Errante, pensando em como uma simples canção podia atravessar o tempo e ganhar novos significados. O céu estrelado de Goiás parecia mais brilhante que o normal, como se também celebrasse aquele momento inesperado de conexão e harmonia. 2 semanas após o episódio que viralizou nas redes sociais, a vida na fazenda Talismã havia retomado seu ritmo habitual. Leonardo continuava com sua rotina. Acordar cedo, cuidar dos animais, dedicar algumas horas do dia à música e passar tempo com a família. A diferença é que agora, onde quer que fosse, as pessoas o abordavam não apenas como o grande cantor sertanejo que sempre foi, mas também como uma espécie de embaixador da boa convivência. Em uma manhã ensolarada de quinta-feira, enquanto Leonardo tomava seu café na varanda, Paula chegou com uma proposta inusitada. "Léo, a TV Goiás entrou em contato novamente. Eles querem fazer um programa especial sobre o impacto da sua resposta nas redes sociais e na vida das pessoas. Seria um formato de debate, com participação do público." Leonardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. "E quem apresentaria esse programa?" Paula hesitou por um momento antes de responder. "O Ricardo Marques." Um silêncio se instalou entre eles. Leonardo bebeu um gole de café, pensativo. Desde a entrevista, não havia tido nenhum contato direto com Ricardo, embora tivesse visto as mensagens públicas que o apresentador postara nas redes sociais. "O que você acha?" insistiu Paula, depois de alguns segundos. Leonardo sorriu. "Por que não? Seria uma boa oportunidade para mostrar na prática o que eu disse naquele dia, que a gente pode transformar situações tensas em algo positivo." Nos dias que se seguiram, a produção do programa trabalhou intensamente. A proposta era realizar uma transmissão ao vivo, diretamente do Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, com a presença de Leonardo, Ricardo Marques,
alguns artistas convidados e uma plateia formada por fãs e pessoas que haviam sido impactadas de alguma forma pela história. Na véspera do programa, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era o próprio Ricardo Marques. Leonardo, espero não estar incomodando, disse o apresentador, com um tom de voz que revelava um certo nervosismo. De maneira nenhuma, Ricardo. O que posso fazer por você? Na verdade, eu queria conversar um pouco antes do programa de amanhã. Sabe, cara a cara, sem câmeras. Seria possível? Leonardo não hesitou. Claro, estou na fazenda. Você pode vir tomar um café aqui, se quiser. 2 horas depois, Ricardo Marques chegava à Fazenda Talismã. Sem a produção elaborada dos programas de TV, ele parecia mais jovem e consideravelmente mais nervoso. Leonardo o recebeu na varanda, oferecendo um café e o tradicional pão de queijo goiano. Bonito lugar, comentou Ricardo, olhando ao redor. Dá para sentir a paz aqui. É meu cantinho no mundo, respondeu Leonardo. Quando a vida lá fora fica muito barulhenta, venho para cá recarregar as energias. Houve um momento de silêncio desconfortável, até que Ricardo finalmente disse o que parecia estar engasgado em sua garganta. Leonardo, eu vim aqui para pedir desculpas pessoalmente. O que eu fiz naquela entrevista, tentar criar polêmica às suas custas, foi antiético e desrespeitoso. Leonardo observou o jovem apresentador. Havia sinceridade em seus olhos. Sabe, Ricardo, no começo da minha carreira, também cometi muitos erros. A gente só aprende vivendo, disse Leonardo com um tom compreensivo. O importante é reconhecer quando erramos e seguir em frente. Ricardo parecia aliviado com a receptividade do cantor. Eu estava obcecado com audiência, com criar momentos virais. Acabei esquecendo o que realmente importa no jornalismo. Respeito, verdade, conexão genuína com as pessoas. É uma armadilha fácil de cair hoje em dia, ponderou Leonardo. Todo mundo correndo atrás de cliques, de likes, de visualizações. Mas no final, o que permanece é o que toca o coração das pessoas. Os dois conversaram por quase 2 horas. Ricardo contou sobre sua trajetória, como começou como repórter em uma pequena rádio do interior, os desafios que enfrentou, a pressão que sentia agora que estava em um grande canal. Leonardo compartilhou histórias dos bastidores de sua carreira, dos tempos difíceis, das lições aprendidas. Quando Ricardo se despediu, já no final da tarde, era visível que algo havia mudado. Não eram mais apenas o entrevistador e o entrevistado, mas 2 pessoas que haviam encontrado um terreno comum de compreensão. Até amanhã no programa, disse Ricardo, estendendo a mão. Leonardo sorriu, ignorando a mão estendida e dando um abraço no apresentador. Até amanhã, companheiro. Na noite seguinte, o Teatro Rio Vermelho estava completamente lotado. Fãs de todas as idades, jornalistas, artistas locais, todos queriam presenciar o reencontro entre Leonardo e Ricardo Marques após o episódio que viralizara nas redes. Nos bastidores, a energia era de expectativa. A produção havia preparado um cenário especial, com elementos que remetiam tanto ao universo sertanejo quanto à modernidade das redes sociais. No centro, 2 sofás confortáveis estavam posicionados para Leonardo e Ricardo, enquanto cadeiras adicionais acomodavam os outros convidados. 5 minutos para o ar, anunciou o diretor de palco. Leonardo, vestindo uma camisa azul clara e calça jeans, conversava tranquilamente com Zé Ricardo, que também participaria do programa. Do outro lado do camarim, Ricardo Marques ajustava o microfone de lapela, visivelmente mais relaxado após a conversa do dia anterior. Por 1 minuto. As luzes do teatro diminuíram. A plateia, que conversava animadamente, silenciou em expectativa. A vinheta de abertura começou a tocar nos telões, mostrando imagens da carreira de Leonardo, intercaladas com cenas da famosa entrevista e sua repercussão nas redes sociais. Quando as luzes do palco se acenderam, Ricardo Marques estava no centro. Boa noite, Brasil!
Estamos ao vivo do Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, para um programa muito especial. Há 2 semanas, uma entrevista que eu conduzi com um dos maiores ícones da música sertaneja tomou um rumo inesperado e acabou viralizando nas redes sociais. Hoje, estamos aqui para conversar sobre o poder das palavras, sobre como podemos escolher o caminho do diálogo em vez da provocação, e sobre como a música pode unir gerações. Com vocês, o homem que deu uma verdadeira aula de sabedoria para todo o Brasil, Leonardo. A plateia explodiu em aplausos quando Leonardo entrou no palco, acenando com aquele sorriso característico. Diferente do que muitos esperavam, ele caminhou diretamente até Ricardo e o abraçou calorosamente, para delírio do público. Bem-vindo, Leonardo. É uma honra tê-lo aqui novamente, disse Ricardo, visivelmente emocionado. A honra é minha, Ricardo, e a alegria é poder estar aqui, diante dessa plateia maravilhosa, respondeu Leonardo, acenando para o público. Os dois sentaram-se nos sofás centrais, e Ricardo iniciou a conversa. Leonardo, quando nos encontramos há 2 semanas, eu fiz algumas perguntas que tinham o claro objetivo de criar polêmica. Em vez de reagir com irritação, você transformou aquele momento em algo positivo, que acabou tocando milhões de brasileiros. Você imaginava que sua resposta teria tamanha repercussão? Leonardo balançou a cabeça sorrindo. De maneira nenhuma. Naquela hora, só pensei em ser fiel ao que acredito, que a gente tem sempre a escolha de como reagir às situações. Podia ter ficado bravo, podia ter encerrado a entrevista, mas escolhi outro caminho. Nunca imaginei que isso fosse tocar tantas pessoas. Ricardo assentiu. E tocou. Nas últimas 2 semanas, recebemos milhares de mensagens de pessoas que se sentiram inspiradas pela sua atitude. Aliás, temos algumas delas aqui hoje. Vamos conhecê-las? O programa prosseguiu com depoimentos emocionantes. Uma professora de ensino médio contou como usou o vídeo em suas aulas para discutir comunicação não violenta. Um jovem rapper relatou como a fala de Leonardo o inspirou a mudar o conteúdo de suas letras, focando mais em mensagens positivas. Um casal de idosos compartilhou como a entrevista os ajudou a retomar o diálogo com o filho, com quem não se falavam há anos por divergências políticas. A cada história, Leonardo se emocionava visivelmente. Não era apenas um artista ouvindo sobre o impacto de sua música, era um ser humano testemunhando como palavras sinceras podiam transformar vidas. Na segunda parte do programa, Ricardo anunciou uma surpresa. Leonardo, sua música Boiadeiro Errante, ganhou uma nova vida nas últimas semanas. E temos alguns convidados especiais que querem prestar uma homenagem a você. As luzes do palco mudaram e entraram 3 jovens artistas. Ana Castela, uma das revelações do sertanejo, João, representando o pop, e Djonga, um dos principais nomes do rap nacional. Cada um deles havia regravado Boiadeiro Errante a seu modo, transformando a canção sertaneja em versões que dialogavam com diferentes públicos e gerações. Os 3 se apresentaram, um após o outro, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. Leonardo assistia a tudo com os olhos marejados, visivelmente tocado ao ver sua música ganhando novas interpretações e atingindo jovens que talvez nunca tivessem ouvido a versão original. Ao final das apresentações, Ricardo convidou Leonardo a se juntar aos 3 artistas no centro do palco. Leonardo, há algo que esses jovens talentos gostariam de propor a você. Ana Castela, com seu chapéu característico, tomou a palavra. Leonardo, a gente queria convidar você para gravarmos juntos uma nova versão de Boiadeiro Errante, unindo gerações e estilos diferentes. O que acha? A plateia aplaudiu entusiasticamente, claramente aprovando a ideia. Leonardo olhou para os 3 jovens artistas, depois para a plateia e finalmente para Ricardo. Sabe, quando comecei na música, lá nos anos 80, com meu irmão Leandro,
A gente sonhava em tocar o coração das pessoas. Nunca foi sobre fama, sobre dinheiro, mas sobre conexão. Ver esses talentos jovens reinterpretando uma canção que compus há tanto tempo, ver pessoas de diferentes gerações se unindo em torno da música, isso é realizar o sonho da forma mais bonita possível. Ele se virou para os três artistas. Será uma honra imensa gravar com vocês. Vamos mostrar que a música é a linguagem que une todas as diferenças. O momento foi selado com um abraço coletivo, enquanto a plateia aplaudia de pé. Ricardo, observando a cena, fez um gesto para a câmera se aproximar dele. O que testemunhamos aqui hoje vai muito além de um simples encontro musical, disse ele, enquanto a cena do abraço entre Leonardo e os jovens artistas continuava ao fundo. É um lembrete de que sempre temos escolhas. Podemos escolher o caminho do confronto ou da conexão. Podemos alimentar divisões ou construir pontes. Como Leonardo nos mostrou naquela entrevista que viralizou, às vezes tudo o que precisamos fazer é parar de brigar e começar a cantar juntos. A câmera afastou-se, mostrando todo o palco, enquanto Leonardo pegava seu violão e, junto com os três jovens artistas e acompanhado por Zé Ricardo, começava a tocar Boiadeiro Errante. A plateia se juntou ao coro, criando um momento de rara harmonia e união. Nos bastidores, a equipe de produção observava emocionada. Paula, a assessora de Leonardo, não conseguia conter as lágrimas. Ao seu lado, Poliana sorria serenamente, como quem sempre soube que seu marido tinha esse dom especial de tocar corações. É incrível como tudo começou com uma tentativa de criar polêmica, comentou um dos produtores, e terminou criando algo muito maior, um movimento de paz, respondeu Poliana. A transmissão ao vivo chegava ao fim, mas o impacto daquele momento continuaria reverberando. Nas semanas seguintes, a nova versão de Boiadeiro Errante, reunindo Leonardo, Ana Castela, João e Djonga, seria lançada e rapidamente se tornaria um dos maiores sucessos do ano. O vídeo do programa especial, assim como o da entrevista original, continuaria circulando nas redes sociais, inspirando pessoas a buscarem o diálogo em vez do confronto, a escolherem a conexão em vez da divisão. E Leonardo, o boiadeiro que nunca deixou de ser, mesmo após décadas de fama, voltaria para sua fazenda Talismã, para seu café da manhã simples e suas caminhadas ao amanhecer. Só que agora, além de todas as conquistas de sua carreira, carregaria também o título não oficial de Embaixador da Boa Convivência, um papel que, sem jamais ter buscado, acabou se tornando um de seus maiores legados. Na varanda de sua fazenda, contemplando o pôr-do-sol goiano com seu violão no colo, Leonardo sorriria ao pensar em como um simples momento de autenticidade havia desencadeado um movimento tão bonito. No final das contas, era isso que sempre buscara com sua música: criar conexões genuínas, tocar corações, fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor. E naquele entardecer dourado, enquanto dedilhava suavemente as cordas de seu violão, o boiadeiro que nunca se perdeu no caminho saberia que, de alguma forma, havia encontrado um novo destino para sua jornada. Um destino onde a música continuava sendo, como sempre foi, a trilha sonora da vida, com todos os seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, mas sempre, sempre seguindo em frente.